Olá pessoal, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a esse novo canal, o canal do Paulo Etier. Aqui a gente pode falar de política e esse é um momento super importante e esclarecedor porque nós estamos num período de campanha eleitoral. Então é importante que você saiba das verdades. A gente aqui, o nosso objetivo é ajudar você na formação da sua opinião. E eu já vou logo pedindo para você anotar o meu número. Eu sou candidato a deputado federal por Brasília pelo Partido Novo. Você sabe disso, né? E muita coisa estranha já está acontecendo, né? A gente tem que se preparar para isso, viu? Porque não é fácil mesmo. Olha só, para você ter uma ideia do que está acontecendo, a participação da ex-primeira-dama de Michele Bolsonaro, que é do PL, no lançamento do comitê de Alberto Fraga, que também é do PL, né? Deputado que está disputando a reeleição, revelou um cenário de contradições e manobras de bastidores que atropelam o discurso moralizador há muito defendido pela ex-primeira-dama. Entendeu? Ao afirmar ter respeito pela história do ex-governador José Roberto Arruda, que é do PSD de Gilberto Kassab, Arruda conhecido pelo envolvimento em escândalos de corrupção que marcaram a política da capital federal. Ele tem cerca aí de 6 processos de improbidade administrativa, ainda pendentes. Michele Bolsonaro acabou tentando suavizar a situação, né? Tentou passar panos quentes em um passado amplamente condenado pelo eleitorado conservador de Brasília. Tudo isso mantendo o apoio declarado à atual governadora Celina Leão, que pertence a um outro partido, o PP. Como é que a gente consegue entender isso? Nós vamos falar. Daqui a pouquinho a gente vai explicar isso. Mas, por enquanto, veja aí o que disse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Roda. Eu fiz escola com ele em 81, 82. Aí eu falei, engraçado, em 82 eu estava nascendo. Deus é maravilhoso. Você já estava trabalhando para cuidar de mim. Eu sinto o amor de Deus a cada dia. E ele falou para mandar um abraço para você, um carinho especial. Tá com saudade de você? Saudade hétero que ele falou, viu? Manda um abraço hétero para você. Muito bem, você viu ali, né? Lá no fundo estava José Roberto Arruda, aqui Alberto Fraga. Legal, né? A contradição fica ainda mais evidente ao relembrar o recado de Jair Bolsonaro, transmitido por ela a Alberto Fraga, em um clima de afeto e confraternização que contrasta com a rigidez ética cobrada em outros palanques. Apostar em acenos a figuras com o histórico de José Roberto Arruda e Alberto Fraga levanta questionamentos sobre os critérios da liderança do PL, que recentemente criticou aproximações políticas como o diálogo entre Flávio Bolsonaro e Ciro Gomes, mas agora adota o pragmatismo conveniente dentro do seu próprio reduto eleitoral. Por um lado, avalia-se que o movimento expõe a hipocrisia e a falta de coerência ideológica da ex-primeira-dama, que abre mão da bandeira da integridade para amarrar acordos fisiológicos e garantir votos a qualquer custo no Distrito Federal. Por outro lado, sustenta-se que a estratégia busca apenas evitar atritos no campo conservador, evitando a fragmentação de votos para manter uma base sólida, capaz de assegurar a eleição para o Senado e fortalecer o palanque da oposição. Veja que tudo isso tem a ver com a manipulação do voto. É ou não é? E quem é o dono do voto? É o eleitor. Mas ninguém se preocupa com isso, que o eleitor seja o dono do voto, porque para essa gente que está aí, ele está dominado, inteiramente dominado. Ele é a parte que menos interessa neste jogo político. Não é valorizado, ele só serve para garantir o livre acesso às maracutaias e às artimanhas para a manipulação do poder e dos recursos públicos. É ou não é? Os caras traçam mapas, distribuem cargos, territórios, dizem o que cada um vai ficar, quando e como, já com a certeza que o boneco de ventríloco
ou seja, o eleitor brasileiro ou o eleitor brasiliense, vai seguir o comando deles. É tudo um jogo de manipulação, onde o eleitor é apenas um coadjuvante sem graça, de última categoria, nesse filme em que o protagonista é o espertinho, que quer, e acredite, vai mandar naquele que é, há muito tempo, uma massa de manobra. Abra o seu olho, brasiliense, para essas coisas. Quando é que você vai enxergar? Eles já deram o que tinha que dar. A hora agora é de apostar no que é novo, no que você nunca viu antes. Se não der certo, não volta nunca mais. Hoje eu estou recebendo um convidado especial aqui com a gente, Alfredo Bessoff, que está sempre comigo lá no canal da Mundial Telenotícias, né, Alfredo? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Olha, é impressionante como esse tipo de coisa acontece, né? As pessoas vão traçando ali e acham que enganam a quem? Veja, o candidato Arruda, no passado, né, tem um histórico de malandragem, a não ser que ele diga, eu me arrependi de tudo que eu fiz e quero fazer uma coisa nova. Você lembra daquele episódio do painel do Senado Federal? Muita gente hoje pode não lembrar disso, mas ele foi acusado, condenado por ter alterado o painel do Senado naquelas votações super importantes. O cara foi lá atrás do painel, junto com os técnicos, e alterou a inviolabilidade do painel do Senado. Aí agora a gente vê aí Michele Bolsonaro se juntando ali no mesmo palanque, Alberto Fraga, que é do PL, José Roberto Arruda, que é do PSD, do Gilberto Kassab, que disse que vai apoiar o presidente Lula e que é vice. Ele é dono do partido, presidente do partido, em que o ex-governador Arruda é candidato ao governo do Distrito Federal, e o cara é vice de Caiado e disse que vai apoiar o governo Lula. Então, como é que você vê essa manobra aí, se não uma forma de enrolar o eleitor, principalmente de Brasília? Alfredo, seja muito bem-vindo. Salve, salve, Paulo. Eu vou tentar discordar em partes de você. A Michele estava, obviamente, no lançamento da candidatura de um deputado federal do PL, que é o Fraga, muito amigo de muitos anos do Bolsonaro, fiel escudeiro mesmo do Bolsonaro. O Fraga tem no Arruda também um grande amigo. E eu digo mais, o candidato a deputado federal da preferência do Arruda não é nenhum candidato do PSD. É o Fraga, de quem ele é amigo pessoal há muito, muito tempo. São as realidades políticas de Brasília que, às vezes, nos dão esperança, noutras vezes nos dão nojo. Será que ela não sabia que o Fraga estaria ali? Não, o Fraga não, que o Arruda... Que o Arruda não estaria ali? Será que ela não foi avisada? Será que ela não perguntou para o Fraga, Fraga, o Arruda estará no evento? Eu tenho muito receio que nessa caça aos votos, Paulo, o Vale Tudo acabe encobrindo ou servindo para justificar os maiores absurdos. Nós estamos diante de uma situação no Distrito Federal, uma situação muito escabrosa. Nós temos uma candidata a governadora, a Celina, encrencada no negócio do BRB. Nós temos um candidato a governador, o Arruda, com um passado bastante complexo. Isso para eu ser bem simpático. E são os dois que estão liderando a disputa. Então, olha a situação que nós estamos tendo. E parece que não conseguem surgir novas lideranças capazes de motivar o eleitorado. As vozes que surgem pelo campo da esquerda são vozes que estão repetindo discursos de 1986, 88, 90, 92. Todos, tanto o Capelli quanto o candidato do PT, usam coisas como se estivesse fazendo campanha antes da queda do Muro de Berlim, antes do fim da União Soviética. Eu penso que esse pragmatismo para buscar votos, ele precisa ter um limite. Na minha cabeça, na minha visão,
A própria Michele deveria ter usado a mesma precaução que ela usou no Ceará, onde eu me posicionei em defesa dela. Agora, ela pediu o voto para o Fraga. Agora, a pergunta que eu fico, será que ela é tão mal assessorada que ela não pôde nem ao menos perguntar: Fraga, o Arruda vai nesse evento? E outra coisa, outro fator muito importante que é preciso entender, e aí talvez até se entenda: o candidato de boa parte do PSD do Distrito Federal é o Flávio Bolsonaro, por incrível que pareça. Então, é uma sopa tão desgramada, é uma sopa tão indigesta, que quero usar e testar o seu estômago, meu caríssimo net espectador. Mas eu digo, tome um laxante, porque ainda vem coisa muito mais cabulosa. Porque dá a impressão que todo mundo está na mesma panela, no mesmo cesto. No mesmo cesto. E aí você vai dizer o seguinte: você tem uma pessoa aqui que está, né, lutando contra a corrupção, ok? Contra irregularidades, vai combater a corrupção. Aí, de repente, você vê lá a pessoa sobe num palanque de mãos dadas com uma pessoa que é condenada por improbidade administrativa. Né? Veja você a situação hoje no Distrito Federal, que pode mudar. Né? Vamos ver como é que a turma vai se explicar aí, como é que essa turma vai se entender, principalmente com relação à questão do BRB, que vai pegar e para pesado aí na frente. Mas alguém vai achar uma solução para isso aí. Nós achamos aqui que a solução ideal para isso seria a privatização do banco. Nós já discutimos isso aqui. Por quê? Porque muita gente vai ganhar, inclusive os funcionários vão ganhar porque eles são donos, em parte, cerca de 20% ou mais de 20%, cerca de 25% das ações do BRB. Então, quer dizer, vai ficar todo mundo bem. E aí cai todo mundo numa realidade da maioria do povo brasileiro, que é trabalhar sem estabilidade. Qual é o problema do banco, do BRB, ser privatizado? Qual é o problema? Desse negócio de não vamos entregar aquilo que é nosso, não vamos privatizar os Correios, lembra? Lembra disso? Isso é conversa de sindicalista, entenda isso, de sindicalista que quer dinheiro ali, ó, montar aquilo ali para poder facilitar as saídas, os roubos. Por quê? Porque os caras usam aquela estatal para roubar. Veja o que aconteceu, as estatais todas dando problema. Na época do Bolsonaro não dava problema, dava lucro. Aí, de repente, os caras gastaram o lucro que essas estatais tinham dado e ainda criaram um prejuízo imenso. Por quê? Por que que os caras não querem vender as estatais? Porque fica mais fácil para você meter a mão. Se elas passam, vou passar para você, se elas passam para iniciativa privada, acabou. Aí a gestão é profissional, papai. A gestão acabou, não vai ter mais roubo. Entendeu? Tem que fazer que nem o Milei fez na Argentina mesmo, privatizar. Você tem que diminuir o tamanho do Estado, porque você diminui as custas do Estado. E aí você pode investir naquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Na saúde, na educação, na segurança, principalmente na saúde do idoso. Fala, Alfredo. É importante que as pessoas tenham o seguinte: a Petrobras diz que o petróleo é nosso. Os funcionários da Petrobras dizem a Petrobras é nossa. Ou seja, as empresas públicas foram tomadas pelo corporativismo. Foram tomadas pelos interesses, pela defesa apenas e tão somente uma defesa corporativa. Os maiores salários são pagos por essas empresas. Um funcionário do metrô de Brasília, que presta um péssimo serviço, ganha 80, 90 mil reais. Houve um tempo, já uns 5 ou 6 anos, que o assessor de imprensa da CAESB ganhava 90 mil reais. Ou seja, para isso que eles querem as empresas públicas, para se locupletarem, ou seja, a ocupação por parte do corporativismo de uma estrutura que hipocritamente é vendida como de interesse nacional. Olha, esse aqui é o canal que a gente vai falar e ele vai ser mais dedicado durante esses 45 dias ao povo de Brasília. Tá? Mas você que está fora de Brasília, você vai acompanhar também. E aí eu vou pedir a você que pegue o seu telefone e ligue
para alguém que você conheça em Brasília e fale da gente. Peça mesmo o voto. Olha, você já escolheu o seu deputado federal? Se você ainda não escolheu o seu deputado federal, lembre-se deste aqui na hora que você estiver entrando na cabine de votação. O número dele é 3012 e o nome dele é Paulo Echevarria. Por quê? Principalmente se você for idoso. Entendeu? Nós temos que trabalhar juntos e nós vamos trabalhar juntos. Eu faço a minha parte, mas você também tem que fazer a sua. E qual será a sua parte? É de você falar com o vizinho. Fale com o seu vizinho. De repente ele conhece alguém em Brasília, porque o que nós vamos apresentar, o que nós vamos fazer, não vai ajudar apenas o pessoal do Distrito Federal, não. Vai ajudar o pessoal do Brasil inteiro, principalmente os idosos. Nós vamos resolver esse problema. Porque hoje você tem o Estatuto do Idoso, que daqui a pouquinho a gente vai falar, e você vai ver como ele está e como ele vai ficar. Entendeu? E a partir de agora, nesses 45 dias, nós vamos mostrar para vocês aqui não apenas propostas, nós vamos apresentar a viabilidade das propostas, que é o que ninguém está fazendo. Todos os candidatos hoje, pelo Brasil inteiro, principalmente no Distrito Federal, viu, Alfredo? Os caras dizem, eu vou fazer isso, eu vou ligar um trecho de outro, eu vou ligar um bairro a outro, a uma zona administrativa a outra, região administrativa, né? Mas ninguém fala de onde que vai tirar o dinheiro para isso. Nós vamos falar para você aqui o que a gente consegue fazer, principalmente pelo idoso. Essa é a primeira proposta, tratar da saúde, do respeito e dignidade para o idoso. O idoso não vai precisar pagar plano de saúde, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero que você preste atenção no que nós vamos fazer agora. Vamos fazer um break de 1 minuto só para você gravar o nosso número, que é o 3012, tá? 3012. 3012 é o nosso número de campanha para deputado federal por Brasília pelo Partido Novo. E a gente volta já já. Apenas 1 minutinho. Roda aí. 3012 3012 Não anota, decora Paulo 3012 Brasília sabe de cor 3012 30 3012 3012 Não anota, decora Paulo 3012 Brasília sabe de cor 3012 30 Faltou o outro aí, né? Pode ter colocado o outro. Vamos colocar o outro aí para a turma ver direitinho? Vamos lá, roda aí. Muito bem, já deu para gravar, né? Deu para gravar bem, né? Eu vou te dar só uma dica aqui, tá? Para você nunca mais esquecer esse número. O mês tem quantos dias, oficialmente? 30 dias. E o ano tem quantos meses? 12. Então, 3012. O mês tem 30 dias e o ano 12 meses. Não esqueça. Olha só, o artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo assim um acesso universal e igualitário, com preferência no atendimento e recursos tecnológicos para prevenção, promoção e recuperação da saúde. No entanto, preste atenção, a distância entre o texto da lei e o dia a dia nos hospitais expõe a dura realidade, a dura frustração de milhões de brasileiros que enfrentam longas esperas e infraestrutura deficitária. Veja o que acontece. Você vai no hospital, não é atendido. Vai para a UPA, não é atendido. Nós não temos saúde. Se chega lá às 6 horas da manhã, sai lá às 11 horas da noite e não consegue atendimento. Tá péssimo. Fica apavorada com o que está acontecendo. Demorado, pouco caso, sim. A estrutura é ruim. Já vi que a pessoa morre e fica por isso. Não tem médico.
Olha, pegamos esses depoimentos aí na página, né, numa gentileza do candidato do Partido Novo ao governo do Distrito Federal, Kiko Caputo, né? O número dele é 30, Kiko Caputo, tá bom? De um lado, avalia-se que as garantias legais se transformam em promessas vazias diante da burocracia excessiva, da falta de vagas em especialidades e da constante inoperância de equipamentos de exame na rede pública. Sob essa perspectiva, de nada adianta a legislação assegurar direitos fundamentais como saúde, educação e segurança se a máquina estatal não funciona, falha em entregar o atendimento prático e dignamente nos postos e hospitais. De outro lado, sustenta-se que o Estatuto da Pessoa Idosa é um instrumento jurídico indispensável, que dá instrumentos ao Ministério Público e à Defensoria Pública para cobrar o poder público em juízo. Bom, isso aí você tem dois lados aí, né? Porque pelo menos existe isso para quando alguém se sentir prejudicado, entrar e ter um instrumento legal para brigar. Mas não deveria ser assim. Olha só, nessa linha de pensamento, os gargalos do SUS não anulam a importância da lei, mas reforçam a necessidade de maior fiscalização, investimento qualificado e reorganização da gestão para que a dignidade garantida na legislação, na Constituição, se traduza em atendimento real e imediato. Alfredo, nós somos idosos, você sabe da dificuldade que o idoso tem para ser atendido numa rede pública. Eles criam esse SUS, né? Dizem, não, mas o idoso pode ser atendido, era atendido no SUS, tratamento de câncer, o presidente Lula andou dizendo isso para impressionar o presidente Trump. Vamos lá, falem aí para o presidente Trump que nós temos condições de cuidar. Mentira! Quem precisa do sistema de saúde pública no Brasil sabe disso. Tem gente na fila aí há 6 meses esperando por uma consulta com um especialista e não consegue, então não funciona, o estatuto não funciona. Para que serve? Para ser uma ferramenta jurídica, para ajudar a Defensoria Pública quando alguém entrar para pedir um medicamento e alegar, lembrar o Estado que é a obrigação do Estado cuidar do idoso. Não deveria ser assim e não vai ser assim. Nós vamos conversar aqui, eu vou lhe mostrar a proposta, como ela vai ser. O que você acha? Isso é um insulto. Há quanto tempo o idoso sofre no Brasil, Alfredo? Nós temos que observar o seguinte, Paulo. O Brasil é o país das leis. O Brasil é o das leis tipo gripe. Algumas pegam, outras não pegam. Mas todas elas são justificativas para omissões. Eu acho importante, eu considero vital que nós tenhamos leis. Mas eu penso que, no mais das vezes, os legisladores, quando trabalham determinadas leis, até podem ter boas intenções. Mas eu já aprendi com o seu Romeu que de boas intenções o mármore quente está cheio. Então não adianta o legislador ter uma boa intenção, o governo ter uma boa intenção, se ele não tem a capacidade de constituir uma infraestrutura mínima para que aquilo que está disposto na lei seja cumprido. Porque se toda vez que você precisar que uma lei seja, que você busque o benefício da lei através da justiça, ela não é uma lei. Ela é uma excepcionalidade. Você não pode ser obrigado a entrar na justiça para que a lei feita pelo próprio governo, assinada pelo governo, sancionada pelo governo, publicada pelo governo, seja cumprida e respeitada. Observem bem. Uma saúde onde uma pessoa precisa esperar 6, 8, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso não é uma lei. Isso é um instrumento de enganação e de tortura. Eles usam a lei
para humilhar, para torturar, para mostrar o desprezo do Estado por aquele que passou a vida toda trabalhando. Então, eu vou dizer uma coisa para ti, Paulo, e isso eu falo de coração pleno. Essa questão, nós temos tantas leis, mas tantas leis, e o que nós temos de efetivo? Nada. Então está na hora de mudar o jogo. E eu penso que nós temos meios, porque o que encarece a saúde, Paulo, não é o preço da saúde, é o preço da corrupção, é o preço da inércia, é o preço da irresponsabilidade. A saúde não pode depender de uma lei e de uma interpretação circunstancial de um juiz. A saúde precisa ser um direito fundamental. E eu vou dar só um dado aqui. Você sabia que de cinco idosos no Brasil, isso são dados lá do PNAD, lá contínuo, né, do IBGE. De 5 idosos brasileiros, apenas um tem plano de saúde. Sabia disso? Apenas um consegue pagar plano de saúde. E somos 35 milhões de idosos hoje no Brasil, Alfredo. É responsabilidade. Primeiro partimos daí. É responsabilidade do Estado a saúde do idoso. Então, o Estado tem que arcar com isso. Se o SUS está lotado, se não tem gente, não tem vaga, e você tem que esperar 2 anos, 6 meses a 2 anos para ser atendido, o cara morre na fila de espera. O cara morre lá sentado numa cadeira de rodas aqui no Distrito Federal, você já viu isso? 3 pessoas já morreram esperando por atendimento. Então, veja, se ele não consegue atender o idoso e é direito dele, vai passar para a iniciativa privada. Vai passar para a iniciativa privada. O tempo de espera por um atendimento de qualidade vai ser de no máximo 1 semana. Não tem no hospital público, tem no hospital privado, no hospital particular. Não tem no hospital aqui, por exemplo, em Brasília, né? Vamos falar de Brasília, nós temos os hospitais particulares aqui e os públicos, né? Não tem vaga no hospital de Braslândia. Vai para o hospital particular mais próximo. Não tem vaga no hospital de base, vai para o Santa Lúcia, para o Santa Helena, vai para o DF Star, vai para o Sírio-Libanês, vai para onde tiver, mas não vai ficar sem atendimento. Vai fazer a prevenção, vai fazer consulta médica de check-up pelo menos 2 vezes ao ano. Nós vamos fazer isso aí, Alfredo. Essa vai ser a proposta. Nós vamos criar isso aí, entendeu? Essa obrigatoriedade. Vamos mudar o estatuto do idoso e deixar uma lei efetiva. E como é que nós vamos fazer isso? Da onde que virá o dinheiro para isso? Eu vou explicar no outro programa, porque esse já está ficando longo demais. Mas eu vou explicar a viabilidade técnica, operacional e financeira que vai facilitar isso aí. O idoso no Brasil não vai mais precisar pagar por plano de saúde. Isso deve ser uma responsabilidade do Estado. Deve e vai ser. Você pode ter certeza disso. E aquele que no Congresso, quando a gente apresentar a proposta, votar contra diante daquilo que nós vamos apresentar em termos de viabilidade, é porque aquele está recebendo dinheiro por fora. E esse você precisa saber quem é, para que esse nunca mais volte para o Congresso Nacional. Precisamos limpar essa gente toda. E nós vamos limpar, tirar todo mundo. Me espere, no próximo programa você vai ver o que nós vamos falar sobre isso. Alfredo, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação nesse nosso programa. Eu quero convidá-lo para voltar outras vezes, porque é muito bacana. Nosso público está gostando bastante disso. Muito obrigado pelo convite. Sempre que eu for convidado, aqui estarei. Tá certo. Obrigado, Alfredo. E olha, todo dia agora a gente vai falar aqui, tá? Quero lembrar você o seguinte, do seu compromisso e do meu. Eu vou cuidar de você, idoso e idosa, mas eu vou precisar do seu apoio. Qual é o seu apoio? Que você pegue o telefone, ligue para Brasília. O código de área do Brasil aqui de Brasília é 61. Você só tem que pegar o telefone, liga 61, aonde caiu. Você, minha senhora, meu senhor, você já tem um candidato a deputado federal em Brasília? Não, então você precisa votar nesse aqui, ó. Se você é idoso, principalmente, você vai votar nesse cara aqui, porque esse cara aqui está defendendo os nossos interesses. Está defendendo e vai resolver.
Isso você vai ver. Se você não confia, espere para ver. Você já confiou em muita gente, você já deu seu voto para muita gente que não cumpriu com o que disse, que nunca fez absolutamente nada. Eu não, eu nunca tive aqui. Então você não pode me culpar de uma coisa que eu ainda não fiz. Então espere, confie em mim, deixa eu trabalhar. Tamo junto. Muito obrigado. Meu número é 3012 e meu nome é Paulo Echevarria, sou candidato a deputado federal por Brasília pelo Partido Novo. Obrigado e até a próxima.